Tayane, eu queria que você se apresentasse, tá? Mas primeiro eu vou falar assim, como foi que eu te conheci? Pode ser? Claro. Thay é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e ela era. Todo mundo muda, né? Mas ela era completamente diferente do que ela é hoje. Era aquela pessoa super ligada aos padrões. Ela tinha tudo no lugar. Tudo que chamam de padrão, de normal, ela tinha. Era a rata de academia. Tinha aquele corpão que chegava assim, eu falava, Zorra. É, e vinha desse lugar, né? Esse lugar do que é normal. Quando a gente começa a normalizar as coisas, a gente Eu vim começa a da forma de excluir. nutrição, né? De nutricionista esportiva, então eu Sim. vim dessa forma. E uma coisa que tem muito se falado, um termo que está se usando agora no pós-pandemia, né? É o novo normal. E eu não estou me sentindo confortável com esse termo de novo normal, porque todo normal parte de um lugar de exclusão. E eu não Então, o que é aceito normal? esse novo normal. Esse Mas o novo que é normal não é normal? Qual é a normal. referência? Qual é a referência de normal? E a partir dessa referência de normal que a gente conhece é que a gente começa as opressões e tudo tem a ver com o nosso corpo. Tudo que foge do que é dito como normal gera opressão em alguém. Né? Então, quando eu entendi isso de fato, eu me libertei dessa pressão de não. Eu não é que eu deixei de querer emagrecer, mas eu me libertei da pressão de ter um corpo no padrão ou mais próximo do padrão que eu conseguisse. E aí foi quando eu reconheci Tayane, porque eu já conhecia, mas ela apareceu com a novidade que é tipo emagrecer sem dieta. Aí eu, como é que é isso? Porque assim, como eu falei, eu sou super bem resolvida com o meu corpo, mas não é que eu não queria emagrecer, sabe? Então eu ficava meio que numa dualidade, assim, poxa, será que eu tô me aceitando mesmo? Será que eu tô fingindo que minha autoestima está ok? Então, mas quando eu me encontrei com Tayane, eu falei assim, agora faz sentido, porque para mim não fazia sentido sofrer, porque para mim dieta é sofrimento. Para mim, ó, gente, aqui lógico eu tô falando da minha experiência, né? Tô falando de mim. Então, para mim, a dieta sempre foi um sofrimento, apesar de eu ter feito várias. E não fazia sentido nenhum para mim sofrer para emagrecer. E quando eu conheci Tayane, que ela veio com essa proposta de emagrecer sem dieta, bateu certinho com o que eu precisava, porque eu pensei, não vou sofrer porque eu não vou fazer dieta, ainda vou, de quebra, ainda vou emagrecer. De quebra. De quebra, vou emagrecer, porque é isso. O emagrecimento não é o primeiro plano, né? Não tá em primeiro plano no rolê. Então, falei demais já. Então tá, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e sobre essa sua trajetória, né? Porque todo mundo tem a sua. Depois eu vou falar um pouquinho mais da minha também, dos meus altos e baixos, mas eu queria que você falasse de você. Quem era a Tayane? Meu nome é Taine Oliveira. Hoje eu sou terapeuta e coach nutricional. Apesar de ter a formação como nutricionista e especialista em nutrição clínica e esportiva, eu não tenho mais essa conotação. Eu não trabalho mais como, não me apresento mais como nutricionista, porque o papel da nutricionista ficou muito raso para a transformação que eu faço hoje. A nutrição ficou, a Tayane nutricionista de prescrição de dieta ficou pouco, né, para o que eu percebi nas minhas clientes. Michele falou aí de uma coisa que eu sempre tive um pouco, né, no padrão, aquele corpão de academia. Eu fui de uma forma de nutrição esportiva, mas você estava falando aí, eu estava lembrando que o meu cabelo foi uma transformação. Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque eu previ esse momento aqui. Gente, ela era muito diferente, realmente, do que ela é hoje. Eu não consegui fazer do jeito que eu queria, mas era mais ou menos assim, Mas ó. era mais ou menos isso daí.
A maquiagem da irmã de Michelle, tá, gente? A maquiagem top. Mas, enfim, eu, desde que eu me entendo por gente, minto. Eu me lembro o dia que eu perdi os meus cachos. Eu tinha 10 anos de idade, foi uma coisa para mim que eu me lembro o escândalo que eu fiz. Eu fiz até uma postagem falando sobre isso. Tava andando no estacionamento do Extra, eu falei, brigando com minha mãe, gritando, você tirou meus cachos e eu era pequena, então eu não tinha escolha, né? Então, assim, e de lá para cá, desde os meus 10 anos até 2018, acho que foi 2017, eu não conseguia tirar meu cabelo alisado. Apesar de odiar, apesar de meu cabelo nunca ficar do jeito que eu queria, porque eu sou muito e como eu malhava demais, a escova só durava alguns dias. Então, Meu assim, Deus, que enfim, pressão, hein? Isso aí é o impressão. que o racismo faz com as pessoas. É um É. inferno. É tipo assim, eu não eu ficava buscando um cabelo alisado, mas tipo assim, eu não me encontrava naquilo, porque eu sempre achei bonito. Até o dia em que eu não contei para ninguém da minha casa. Eu estava indo para casa de meu irmão, ele mora em Itabuna, e é meu irmão mais velho. E aí eu encontrei com uma amiga minha e eu cheguei no estacionamento da rodoviária aqui de Salvador, com o cabelo cortado, todo mundo tomou um susto. Todo mundo falou, a Tayane ali, meu irmão mais novo, a Tayane ali da mulher. E eu tinha muito medo de como o meu cabelo ia ficar, porque eu achava que ia ficar bizarro, eu achava que eu não ia conseguir gostar da minha imagem. Então, tipo assim, tanto que eu fiquei 2 anos de coque, fazendo aquela transição e eu só conseguia sair de coque, com meu cabelo de coque. Uhum. E aí eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Até o dia que eu falei, ó, ou vai ou racha, cortei meu cabelo, enfim. Foi uma. Sabe o que é você se libertar e você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quanto Sei, tempo eu perdi? Isso daí sei. para mim foi um começo, né? 2017 foi um começo para mim. O final de 2017 que eu cortei no final de 2017, então foi um começo de muita coisa. Eu já vinha mudado Muito desde simbólico, né? demais, eu não me Até esqueço. porque para nós mulheres, nosso cabelo, ele carrega todo esse peso, né, da nossa autoestima, é uma cobrança. Uma amiga minha até perguntou: "Nossa, eu não entendi a tendência de raspar o cabelo na quarentena". Porque o cabelo carrega isso. As mulheres, eu acho que na quarentena estão tendo muito mais tempo para olhar para dentro e se libertar mesmo desse lance do cabelo, né, que é onde tá nosso foco, nossa força, enfim. É E isso. aí Cabelo é desde forte. 2016 eu passei por uma transformação gigantesca em minha vida. Você sabe um pouquinho, né? Mas a parte do cortar o cabelo foi uma. A outra foi que antes, como você falou, eu tinha o corpo de academia, de musa fitness, paniquete, todo mundo me chamava assim, mas o meu corpo, Barriga de tanquinho. é, é porque hoje as pessoas falam da liberdade de mostrar o corpo. E para mim, antes, isso era o normal. Eu sempre mostrei o meu corpo, mas a parte de mostrar o meu corpo não era porque eu me sentia bem em mostrar o meu corpo, e sim para a aceitação do outro, para receber o elogio do outro, É porque isso. se eu não tivesse aquele elogio, pô, que barriga, que coxa, eu não me achava aceita. E nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu não precisava mostrar o meu corpo para ser aceita, nem para ser Sim. amada, nem para nada. Então, tipo assim, essas duas partes, para mim, foi. Sabe quando eureka? Você fala, gente, Sei. eu que É tenho que isso, me aceitar, sobre sabe? isso, Thay, que você falou, eu sempre digo assim, um questionamento para a gente se fazer. Porque fala-se assim, autoestima, o que é isso? Um negócio parece meio distante, mas a pergunta que eu faço é onde é que tá acomodada, onde é que tá a sua autoestima? Onde é que tá? Tá em você ou tá no outro? O que é que você tá Exatamente. buscando? Né? O que é que você precisa? O porquê? Onde você quer chegar, sabe? O que é É, que você vai alcançar com isso? E o sentimento tem a ver com também inteligência emocional, porque você precisa entender qual sentimento você acessa a partir de algo que tem em você. é.
Então, E o eu falo isso corpo para você porque, era essa assim, aceitação do outro. O que é que você acessava quando você não se sentia aceita, por exemplo? simplesmente eu achava que eu não era bonita o suficiente. Então, muitas pessoas querem emagrecer, e isso eu falo com minhas clientes muito nas sessões. Muitas pessoas querem emagrecer porque acham que um corpo perfeito vai fazer elas felizes. Elas vão ficar felizes com aquele corpo perfeito. Mas eu tinha um corpo perfeito. E para mim, aquilo ali, aquele corpo perfeito, era simplesmente um motivo de atrair uma atenção, porque dentro, para mim, dentro, Tayane, dentro de mim, se eu não tivesse a aceitação do outro, eu não estaria feliz. Então, não era o corpo que estava me fazendo feliz, não era aquela barriga de tanquinho, aquela coxa definida que me fazia feliz. Então, hoje eu converso muito com as minhas clientes que, tipo assim, o emagrecimento, se for superficial, se for raso, o que é que eu falo de raso? Você buscar uma dieta que seja. Hoje eu não trabalho mais com dieta, mas tem pessoas que buscam dietas para emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer para entrar no vestido. Ah, eu quero emagrecer para um casamento. Ah, eu quero emagrecer para o meu marido me achar mais bonita. Isso daí é um emagrecimento raso e você não vai conseguir sustentar esse emagrecimento. E você também não vai conseguir ser mais feliz por causa desse emagrecimento. Você está me entendendo? Sim. E tem um link também com. Porque tudo isso é inteligência emocional, né? Tem um link disso que eu posso fazer com o meu trabalho, que é a parentalidade, que são ferramentas de disciplina positiva, são ações que você pode tomar, são medidas, conhecimento, tudo que você pode fazer, ler sobre o assunto, de criar sem violência. Você pode ser uma pessoa que acompanha trocentos Instagrams, mas se você não fizer uma mudança interna, se você não fizer um trabalho de inteligência emocional, entender que tipo de sentimento que você está acessando antes de você tomar uma ação, não vai funcionar porque vai ser superficial, vai ter uma hora que você não vai conseguir, né? Você vai ficar agindo ali, mas isso dói. Isso dói. Dói em você ter que lidar todo dia a vontade de gritar presa na garganta, dói. Quando você faz uma dieta para alcançar um objetivo que você não entende o porquê de fato, dói. E a gente não está disposto a passar a vida inteira passando dor, a não ser quem fica louca, Exatamente. né? Então é sempre uma pressão. Eu acredito que emagrecimento é esse caminho, é partir de dentro, para onde que eu quero ir, sabe? Por que eu quero chegar lá? É, Senão não vai, é raso, como você primeiro você falou, tem né? que emagrecer a mente, né? E tipo assim, essa Isso. questão eu vi uma menina que comentou aí, viver sem dietas, o que é isso? Eu já quero. E muitas pessoas pensam que viver sem dieta é tipo assim, uma fórmula mágica, que você vai simplesmente começar a comer tudo e vai emagrecer com estalar de dedos. E não é assim. Quando você aprende a viver sem dietas, como você falou, Michele, dói. Sabe por que dói? Porque uma das coisas que eu mais trabalho é o autoconhecimento. Por que que você come a mais do que o seu corpo precisa? Por que que quando você briga com o seu namorado ou marido, você vai se afundar na comida? Por que será isso? É porque você não consegue controlar a comida ou porque a comida está servindo de muleta para uma emoção que você não quer lidar? E muitas vezes as pessoas, quando querem emagrecer, e quando eu falo da abordagem sem dietas, muitas não querem. Por quê? Na abordagem de dieta, você terceiriza a sua responsabilidade. Na abordagem sem dietas, a responsabilidade é sua, de escolha. Sim. Então, a consciência é o que traz à tona e muitas pessoas não querem isso, porque não quer lidar com aquele sentimento. Não quer entender que se você não sentar e conversar com seu marido, você pode continuar
descontando a sua emoção na comida, porque apesar de você estar ali com um corpo que você não está se sentindo bem, para você é mais confortável do que lidar com outro problema que você não quer lidar. Então, parece um conto de fadas, mas é uma liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Eu falo que comer de tudo não é comer tudo. E é uma transformação muito mais profunda. Eu costumo comparar a gente com uma árvore, né? Onde aquele solo é as nossas histórias, nossos avós, nossas mães, a raiz é o que está lá no fundo, que ninguém vê, que eu não vejo, que você não vê, só quem está na situação que conhece. Mas aquela raiz é nutrida por aquele solo, por lembrança de infância, por lembrança Exatamente. afetiva daquele alimento. E o Uhum. caule e as folhas é o que você enfeita. Um exemplo, eu estou de filtro aqui. É o que você está vendo, porque eu estou enfeitando aquilo. Mas o fruto é é a resposta daquela raiz. Então, você já viu aquele fruto que você está lindo por fora e dentro está podre? É mais ou menos isso daí. No tratamento com a terapia nutricional, a gente tem que expor a raiz. Muitas vezes a gente tem que tirar aquela raiz e plantar em outro solo mais fértil. Uhum. E esse processo dói. Dói. E você está falando, você tá falando, eu acho que é a chave assim que transformou minha vida foi essa busca, né, pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, por essa raiz, da gente olhar para essa raiz, o que é que tem ali embaixo, como é que isso está transformando minhas folhas, como é que tá sendo, como é que estão meus frutos e o que é que está nutrindo esses frutos. E eu acho que tem duas fases, né, de reconhecimento das pessoas, tanto na educação dos filhos, como nesse processo aí no processo de emagrecimento, que é primeira fase é você não saber mesmo que aquilo tem uma origem. Então tá ali agindo no automático, nunca visitou essa raiz. E o segundo é quando você tem acesso a essa oportunidade de ir mais fundo e de se olhar e de conhecer e você se paralisa. É. Porque tem muita coisa aí para mexer e dói. Muita Uhum. coisa para mexer e dói. Porque assim, eu vou dar um exemplo dos pais, né? Quem teve uma educação violenta que oscila entre o autoritarismo e a violência e o amor. Então, muita gente fala assim: ah, meus pais foram super autoritários e me batiam e eram violentos, mas eles também tinham muito amor. E isso confunde a gente, porque a gente não consegue olhar de fato, encarar essa violência, porque essa violência vai doer. São pessoas que você ama e que de fato aplicaram violência em você. Não que eles. Não estou falando sobre intencionalidade deles. Ah, eles queriam me machucar. Não, estavam, obviamente, querendo fazer o melhor, mas eles te violentaram. E você precisa olhar para isso. Então, se você não vai lá e vê que você sofreu violência dos seus pais, você não consegue se curar disso. E eu não excluo a parte do amor. A parte do amor também te trouxe muitas coisas boas, né? Te trouxe uma base afetiva. Mas isso confunde, isso impede, inclusive, as pessoas de se aprofundarem porque dá medo. Uhum. Então, quando você vai olhar um processo de emagrecimento, de uma coisa profunda, quando você se pergunta por que eu quero fazer isso, você fica com medo, porque você vai visitar as suas dores, né? Então, quando você começa a olhar para o passado, para essa raiz, é uma borboleta saindo de um casulo, Uhum. né? E quando você sai, não tem volta. É. Não tem Você volta. falou aí dessa questão e tem outras coisas relacionadas à infância. Primeiro que a gente também esquece de olhar que são pais que aprenderam dessa forma, ou então que foram pais que Sim, também foram agredidos. Então ele acredita, teoricamente ele acredita, e muitos pais acreditam mesmo que aquilo ali é a é. forma de amor. E tem outra coisa É um também, ciclo, é um pessoas, ciclo. Michele, que passaram fome na infância. Eu já atendi muitas.
Pessoas que já passaram fome, que passaram por dificuldade financeira, elas chegam com a história na sessão simplesmente dizendo isso. Eu não podia comer o que eu queria. Então, assim que eu comecei a trabalhar, que muitos começam a trabalhar cedo, eu comecei a comprar tudo. E você virar para uma pessoa dessa, um exemplo, eu já atendi um senhor aposentado da Petrobras, que ele virou para mim e falou assim: eu não tinha comida. Agora, você não me vinha dizer que eu não vou comer meu feijão com farinha, meu camarão frito. O significado do camarão frito para ele não era uma comida, era a liberdade dele poder ter o que ele quisesse, sabe? Era o Perfeito. significado de uma, como é que eu posso, de uma vitória depois de uma vida sofrida. Eu tenho Verdade. uma cliente que eu nunca me esqueço disso, que ela falou assim para mim, Tayane, eu pergunto sempre qual é o alimento que tem lembrança afetiva. E ela falou, Tayane, eu amo bolo confeitado. E ela falou assim, mas tem que ser confeitado. E eu falei, por quê? E aí ela falou, a família dela é muito rica, então os pais nunca estavam dentro de casa. Ela foi criada pelas babás, né? E Uhum. aí todo aniversário dela, ela nunca estava com os pais. Quando a mãe dela chegava, levava ela para o shopping, comprava um bolinho pequeno, confeitado e batia parabéns. É muita Como terapia que você, tem que fazer, como gente. você vai falar para uma pessoa dessa, pare de comer bolo confeitado? É, Você está me é muita entendendo? terapia. Então, se a Eu, gente não expor essa raiz, não tem como trabalhar, não tem como, porque uma reeducação alimentar, uma nova relação com o seu corpo, uma nova relação com a comida, não é só coma isso e pare de comer aquilo. Eu simplesmente eu parei de trabalhar com dietas no ano passado, no meado do ano passado. E eu me vi assim, eu falei, eu não tenho mais como trabalhar dessa forma. Porque no meu uhum, consultório não chegavam mulheres que queriam emagrecer, chegavam mães depressivas, estressadas, mal amadas pelo marido, com gigantesca jornada de trabalho, que tinha que chegar em casa e ainda dar conta de filho, de casa. E eu falei, eu pegar um papel e entregar para ela dizer como é isso, como aquilo, não está funcionando. Então eu entrei numa crise profissional. E eu pensei em largar a uhum, nutrição, porque eu falei, não dá mais para mim. Eu estou fazendo um trabalho que para mim não está dando, eu estou recebendo mulher com dor e eu estou sentindo a dor dessas mulheres. E quando uhum. eu encontrei a terapia nutricional, eu falei, meu Deus, é isso. Foi para isso que eu me formei em nutrição, sabe? Maravilhoso. Eu queria contar duas experiências que eu tive. A primeira que tem a ver aí com o que você falou, que foi uma vez que eu decidi ir na nutricionista, que eu falei, agora vai. Que eu tava super focada, assim, em... Porque eu sempre oscilei, né, nesse lance de engordar, emagrecer. E eu até separei uma foto aqui, porque eu tive vários momentos da minha vida, Me lembro. gorda, magra, musculosa e o caramba. Ó, quando eu tava grávida, eu tava magra. Sim, Eu era uma grávida magra. E depois que eu tive vida, ó, depois que vida nasceu, eu tava só a capa, só a capa. outros. E aí bem antes dela nascer, eu resolvi procurar um nutricionista, porque eu não estava conseguindo emagrecer. E aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo e eu vou precisar de uma ajuda profissional. Porque sempre fiz tudo na doida, né? Ah, vou cortar carboidrato, puf, vou cortar açúcar, puf. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que tá funcionando errado, eu vou lá na nutricionista, beleza. Aí eu sentei na mesa dessa mulher, falou. Ela falou meia hora. E eu fiquei paralisada, assim, porque tipo, eu moro no mato praticamente, então eu não tinha muito contato com seres humanos, assim. Então foi no dia que eu cheguei em Salvador de viagem que eu falei, eu vou logo hoje. Fui, que ela tinha um horário. Então eu tinha acabado de chegar, eu fui direto no consultório. Quando eu sentei, ela, porque é isso, que aquilo. E me deu um papel, mulher. Eu só podia comer coisa crua. E eu olhei para aquilo ali, eu falei, meu Deus, é isso? Não, não é possível. Eu não vou te mandar mais por e-mail que a segunda semana vai ser só verdura, que não sei o que lá, porque você.
Aí ela falou uma frase que me marcou. Aí ela falou assim: porque você é uma falsa magra. Você é uma falsa magra. Você parece que tá magra, mas você está gorda. Então a gente vai fazer isso aqui. Beleza? Topo o desafio. Eu, Eu fui pra casa, nunca mais voltei, não abri nem o e-mail dela, então eu tive esse trauma. E a segunda coisa que é relacionada à minha infância, que eu descobri depois que eu comecei a visitar o meu passado com os gatilhos de raiva que eu tinha com vida. Então, um exercício que eu comecei a fazer, depois que eu comecei a estudar sobre isso, foi observar todos os momentos em que eu tinha muita raiva e que eu tinha o ímpeto de ter alguma atitude violenta, ou de explodir, ou de gritar. E eu percebi que um desses momentos era a parte da alimentação. Toda vez que vida não comia, eu espumava por dentro, eu me controlava muito, então eu identifiquei esse gatilho de raiva. Quando ela jogava a comida no chão, foi a vez que eu dei um tapa nela, um único tapa na minha vida, e isso eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. Foi quando ela jogou uma comida no chão. E ela já tinha feito isso algumas vezes, então aquilo ali tava me remoendo por dentro. Estava acumulando, né? E tava acumulando. E eu percebi que isso era grave e comecei a visitar isso, como é que era a minha relação com a comida na infância. Eu não comia bem, e na hora de servir as refeições, minha mãe colocava a mesa e ela tinha um cinto que ela colocava a mesa e o cinto em cima da mesa. E não dizia nada. E aí eu comia no pavor da comida. E quando eu não queria comer mesmo, eu chorava e eu apanhava. Ou, assim, eu não lembro de nenhuma cena em que eu apanhei de fato, mas eu era muito ameaçada. Só pelo cinto, você pode imaginar o quanto eu era ameaçada. Então, pensa numa confusão na cabeça de uma criança. Eu não tô com fome, não quero comer, não gosto dessa comida. Vários fatores envolvidos. E uma autoridade na sua vida te obrigando ali com um cinto e ameaçando com violência. Aí um dia eu não aguentei, chorei muito. E me neguei a comer. Aí lá vai minha mãe me levar pro lixão que tinha do lado de casa para eu ver as crianças comendo comida do lixo. Então, ela sentou comigo na esquina e eu fiquei vendo as crianças comendo comida no lixo. E óbvio que isso foi com a melhor das intenções. Gente, toda vez que eu falar, eu não tô falando sobre minha mãe, eu tô falando sobre mim, né? Então, Exatamente. toda vez que eu falar sobre educação de pais, sobre violência que a gente sofreu na infância, não é sobre nossos pais, porque nossos pais estavam tentando acertar. Nossos E pais são amam a crianças também, gente, né? tem as crianças feridas também. Então, não é sobre eles, é sobre mim, é sobre a minha relação com a comida que partiu desse lugar. Então, eu sentei ali e eu fiquei, ó, eu tô arrepiada aqui, porque eu fiquei muito mexida com a criança comendo no lixo. E aí, quando eu vejo minha filha jogar uma comida no chão, quando eu vejo minha filha negar comida, eu visito esse passado. Uhum. Eu visito aquela criança no lixo, entende? Então, a gente visitar como era a nossa relação com a comida no nosso passado, como é que nossos pais lidavam com aquela situação. Você era aquela criança que era sempre a gorda da família, a gulosa? Como é que você foi rotulada? Né? Elisama, que para mim é uma referência, assim, Elisama Santos, na educação parental, ela tem um exemplo de vida dela, que os pais dela faziam assim, se você não comer, se você não comer agora, eu vou deixar a Elisama comer. Porque ela era a gulosa da casa. Então, isso vem criando feridas na gente, que a gente traz mesmo. Você E aí, falou, quando a gente vê um prato ali, a gente não consegue. A você gente não falou consegue aí, identificar esse gancho. você falou do cinto, eu lembrei de outro exemplo também. É os pais, com a melhor das intenções, querem fazer com que os filhos comam salada. Então, imagine a cena do dia a dia. Uma criança sentada à mesa,
com feijão, arroz, bife e salada ali. E o pai fica, você só vai brincar quando você comer tudo. E tem que comer tudo, não pode deixar nenhum grão de feijão no prato. Se você não comer, você vai apanhar. Isso é quando a criança está comendo no dia a dia, comida saudável, feijão, arroz, salada. A criança tira uma nota 10. A criança faz aniversário. Os pais querem agradar a criança. O que é que dá para a criança? Pizza, cachorro-quente, hambúrguer. Na mente de uma criança, o que é que ela vai entender? Que a comida ruim é o arroz, feijão e a salada, porque é onde tem pressão, é onde tem briga, onde ela chora. E a comida boa é o hambúrguer, é o É a cachorro-quente, tranqueira. é tudo. E, tipo assim, não que eu estou falando que um é melhor do que o outro, eu não estou falando isso. Eu estou falando que é uma criança que está criando ali a sua visão para com a comida. Então, você virar para um adulto que cresceu assim, dessa forma. Eu fiz até uma postagem falando de paladar infantil. Muitos adultos crescem com esse paladar infantil Uhum. porque não comiam na infância, ou então tinha essa relação de obrigatoriedade de ter que comer até acabar a comida. E hoje eles querem comer o biscoito recheado deles, porque eles não podiam comer na infância. Eles querem comer o hambúrguer deles todos os dias, porque eles têm dinheiro agora para comprar. E tipo Sim. assim, ai, esqueci o que eu ia falar, meu Deus, esqueci, depois eu lembro. Vai pegando o gancho aí. Enquanto isso, eu É, vou contar uma história de um conhecido meu também, que tem um paladar super infantil, que ele ganhou um sobrinho, assim, muito cedo, ele tinha vários irmãos e tal, e ele ganhou um sobrinho e ele nunca tinha direito a nada, nunca tinha direito de comer o danoninho, porque era do pequeno, e, enfim, era coisa assim, que não podia, leite condensado escondido, aí pronto, aí cresceu adulto agora, me libertei, o leite condensado é assim, é uma festa. É, é isso daí. E tem também, lembrei agora o que eu ia falar, essa criança que cresceu com os pais dizendo vai comer tudo até acabar. Como é que você vai dizer para um adulto que você pode deixar comida no prato? Outro dia, eu fui falar isso para uma cliente, mas ela falou: eu não posso deixar comida no prato. Eu falei: não é que você vai jogar fora aquele alimento. Aquela comida pode ir para a geladeira e você pode comer depois. E ela falou: é mesmo, eu não tinha essa visão, porque para ela, botou no prato, tem que comer. E isso E acontece com outra, muitas pessoas. Elas comem a mais sem necessidade, porque na mente delas, elas não entendem que a comida pode ser guardada, a comida pode ser sim. O doada. próprio cérebro, ele não registra a experiência da saciedade. Não é isso, Thay? Uhum, sim, Então, quando você está sendo obrigado a comer até o fim, o cérebro não entende a hora de parar. Aí gera as compulsões na é. fase adulta e você não sabe a origem disso. É porque assim, Né? não Tipo, se eu pode. quero, eu não consigo parar de comer quando tem uma coisa gostosa, porque você não entende o momento da saciedade. É. É porque o nosso corpo é perfeito. Até o nosso tema da live, o corpo perfeito não é só um corpo por fora, né? Perfeito. Mas o nosso corpo é perfeito porque nós crescemos sabendo a hora de comer e a hora de parar de comer. É só a gente observar uma criança comendo. A criança, quando tem fome, ela chora. E ela só vai parar de chorar quando você der a comida para ela. E quando ela Uhum. estiver satisfeita, ela vai começar a brincar com a comida E vai jogar no chão. e vai jogar no chão, porque aquilo ali já ficou satisfeito, já não é mais um alimento, já se tornou um brinquedo. Mas só que com o passar do tempo, a depender de como a gente cresce, se a gente teve questão de infância, e hoje em dia os pais estão cada vez mais involuntariamente fazendo isso com os filhos, está engordando, viu? Tem que parar de comer, leva para nutricionista, pare de Uhum. comer, porque a criança cresce assim e ela vai entendendo que a comida não é uma aliada dela, é uma vilã, que a comida é perigosa, que a comida é uma forma de punição para ela, porque ela não pode comer o que ela gosta, porque ela está acima do peso, independente dela ser criança. E isso tudo vai fixando na mente da pessoa
E a pessoa não sabe lidar com a comida deixou de ser um alimento que vai nutrir o seu corpo e começou a ser um motivo de depressão, de estresse, de ansiedade. As pessoas hoje veem a comida como um inimigo. É literalmente isso, é como um inimigo. Eu não posso comer isso. Eu conversei com uma cliente minha que está de alta e que ela falava, eu tenho o dia do lixo. E eu falei, peraí, você é lixo? Porque é isso que eu vejo. Porque, tipo assim, você usar o dia do lixo para comer O que porcaria, você gosta, o que você porque gosta é você porque está você tá usando o dia do conectada lixo. com esse lixo aí. O que é dia do lixo? É o dia que você é o lixo e que você joga tudo que é ruim para dentro. Então, tipo assim, Verdade. qual relação afetiva você vai ter com o alimento? Qual saúde você vai ter? Qual nutrição você vai estar jogando para o seu corpo se você está tendo o dia do lixo? Sabe? Então as É. pessoas falam, mas elas não pensam o que vai ser registrado na mente dela. As É, pessoas não tá falam, aí, e a gente não está nem pensando. Maristela falou aqui, ó. Ela falou, no meu caso, a comida era da gente. Talvez isso tenha ficado registrado. E lá em cima ela tinha falado assim: eu sou o contrário. Como o que coloco no prato, não consigo repetir, mesmo tendo vontade de comer mais. Aí o que é que acontece? Pode acontecer duas coisas aí. Primeiro, a comida era pouca para todo mundo, então ela tem essa lembrança da infância dela, que ela sempre passou por restrição alimentar. E quando ela, talvez, eu não sei, você pode até confirmar comigo, Maristela, e quando você vê que tem comida demais, pode vir uma sensação de culpa daquela criança que ficou lá atrás. Porque, tipo assim, se antes eu tinha uma restrição alimentar, porque minha casa era muitas pessoas, agora eu me sinto culpada de comer muito, ou eu me sinto culpada de comer, me permitir comer um pouquinho a mais, eu preciso continuar restringindo. Ela está falando isso. Então, assim, essa sensação de culpa veio com a infância dela. Então, para ela, talvez ela possa estar traindo aquela criança, traindo a família dela, porque a família dela sempre comeu pouco e eles precisavam dessa forma. O que é que acontece? A gente tem que entender que são coisas que aconteceu, mas que precisam ficar para trás, né? Não é que ela agora vai começar a excluir aquele alimento, aquela infância, porque tudo aquilo que a gente viveu na infância, gente, eu acredito muito nisso. E eu tenho isso na minha pele. Tudo que a gente viveu, não só na infância, mas na fase adulta, seja de bom ou ruim, é para nos tornar quem somos hoje. Então, assim, tudo, literalmente tudo. A gente pode achar que não é possível que aquilo tudo de ruim que eu passei na minha vida é para me fazer a pessoa que eu sou hoje, mas é. E com mais dificuldade que você passa, mais aprendizado e mais forte você se torna. Tem mulheres que hoje em dia não conseguem emagrecer, elas mesmo se boicotam porque elas sofreram abuso. Então, para ela, aquele abuso que ela sofreu por causa do corpo dela traz um significado de hoje a gordura ser uma proteção. Então, elas comem para não se tornarem atrativas, né? É uma atração para o homem, porque lá atrás ela foi abusada sexualmente. Então, E isso muitas vezes não é visitado, não, não é. né? Isso não é visitado, isso não é olhado. É uma dor que é negligenciada e você vai agindo no automático, né? Eu não consigo emagrecer, eu sou compulsiva e tal, não sei o que lá. Enquanto você não vai lá e visita, você não consegue. Quando você olha que você fala, nossa, é isso. É, Não é que você, como você falou, não é que você vai abandonar esse comportamento, né? Mas você vai entender o que está acontecendo. Tipo, eu abomino tipo, qualquer tipo de violência, mas não quer dizer que um dia eu estou livre, completamente livre de agredir minha filha algum dia, porque isso está no meu corpo. Mas se um dia isso acontecer, eu vou saber de onde vem. Eu vou saber de onde saiu esse monstrinho, sabe? E vou olhar para ele, vou encarar e vou falar, você tá aí, né? é. É exatamente Então, isso. esse lance do abuso é puxado e tem muito. Gente, um dia eu tava
num evento esse aqui, nada a ver, mas tudo a ver, que tinha 148 mulheres. Aí a pessoa perguntou assim: eu queria que levantasse apenas as mulheres que não têm nenhuma memória de que foram abusadas na infância. Levantaram 27 mulheres. 148. 27 não lembravam de nenhum abuso. Ela pegou essas 27, vem cá, daí saiu mais umas 6 que resgataram. Não lembrava, apagou a memória e tal, não sei o quê. Então, gente, é muito comum. Muito, muito, muito comum. Tem gente falando aqui, para minha avó, criança saudável era criança gordinha, não só para sua, acho que para nossa. Me enfiar tudo que se possa imaginar para engordar, aquele óleo de peixe. É exatamente isso, isso acontece com muitas pessoas que foram magras. Pessoas que foram magras na infância e hoje estão acima do peso, é porque os pais davam biotônico Fontoura, para sentir fome. E acabou que essas pessoas entenderam e colocaram na mente que, tipo assim, elas precisam comer demais, elas precisam comer a mais do que o corpo precisa. Basicamente, o viver sem dieta é você se reconectar com o seu corpo, se reconectar com a sua sensação de fome e de saciedade. E para isso a gente precisa trabalhar a mastigação, porque as pessoas não estão mastigando, as pessoas estão engolindo o alimento. Para você entender a sua saciedade, você precisa mastigar. Você precisa evitar distrações, comer na frente da TV, comer no celular, porque quando sua atenção está em outro lugar, você não sabe nem o que você comeu, você não sente o sabor, você não sente a textura do alimento. Reconectar com o alimento, né? Hoje em dia a gente está acostumado a desembalar, não é a sua realidade. Eu fico toda hora que eu vejo um tempero, só me lembro de você e de Jéssica. Então, eu fico assim, eu falei, se reconectar com a comida. Outra coisa que se perdeu foi a questão da mulher cozinhar. Hoje, para muitas mulheres, cozinhar é retroceder, é perder a independência. Porque lá atrás as mulheres entenderam que cozinhar é uma questão machista e não é. Não é, no meu ver, não é essa questão machista. Não, tem nada a ver. Cozinhar, para mim, é uma Machismo é ser obrigada a representação de amor. cozinhar. Inclusive. Exatamente. Então, cozinhar para mim é uma representação de Eu amor amo nessa cozinhar. quarentena. Eu também, nessa quarentena, minha mãe está fazendo cada pão que só Jesus. Então, tipo assim, não é o pão, sabe? Eu não sou fã de pão, mas eu não estou comendo pão ali, eu estou comendo o amor de minha mãe. Então, assim, se reconectar com a comida, a gente fala que quando a gente está feliz, o alimento fica mais saboroso e fica mesmo, porque você está depositando amor ali. Então, assim, se reconectar com a comida, se reconectar com o seu corpo, comer e não se privar de comida. Aí muitas pessoas pensam, eu vou parar de fazer dietas e vou sair comendo tudo que vem pela frente. Não é. Você simplesmente causa exagero no seu corpo porque você faz dietas, porque você faz restrição, porque você simplesmente fala assim, eu não sei quando é que eu vou comer de novo. Segunda eu vou entrar na dieta, então eu vou recuperar o tempo perdido. Quando você tem aquele alimento ali que você sabe que você pode comer na hora que você quiser, você não vai querer. Sabe aquele do proibido é mais gostoso? Ah, eu não posso comer aquilo. Então você vai criar desejo por aquele alimento. O viver sem dietas é um autoconhecimento e resgatar o seu amor pela comida, resgatar o seu amor pelo seu corpo. Eu costumo falar muito também que, imagine aí, uma mulher, pode ser, é o caso de muitas mulheres que estão nessa live, que fica brigando com o seu corpo 24 horas. Você já imaginou, Michele, você morar com uma pessoa que você briga 24 horas? Agora, Conheço se várias. imagine você dentro do seu corpo e brigando com esse corpo. A parte de você começar a entender o seu emagrecimento é simplesmente você entender que o seu corpo não é o seu inimigo, ele é o seu aliado. Quando ele aumenta a sua fome porque você estava de restrição alimentar, é porque você estava de restrição alimentar. E ele precisa te defender de você mesma. Então, quando você entende que você tem que cuidar do seu corpo e não brigar contra ele, aí a chave muda.
Quando você entende que você tem que fazer exercício porque você tem que cuidar do seu corpo, da sua autoestima, melhorar a sua produção, melhorar a sua alegria, sua energia, e não porque você precisa entrar numa calça 38, você entende que o exercício é o seu aliado e não seu inimigo. São essas coisas que a gente precisa trabalhar na terapia. Ótimo, excelente. Eu vejo esse seu trabalho mesmo como uma ferramenta de libertação. Porque, como eu falei, eu estou muito bem com o meu corpo, eu estou muito conectada com ele. Eu cheguei, foi um processo, né? Não foi de uma hora para outra. Eu acho que pequenos passos são importantes a gente avançar, mas não por isso eu descartei totalmente a possibilidade de emagrecer. Ah, tô bem, beleza, e vou estar acima do peso mesmo. Não. Isso só passou a não me incomodar. A não ser uma questão, de uma busca, porque eu passei a não me comparar também, né? Passei a não me Exatamente. comparar com nada, passei a respeitar também meus processos metabólicos, meu pós-maternidade, que tá tudo caído. Então, eu passei a me respeitar, eu passei a valorizar a história que o meu corpo conta, e que é linda, que é de muita coisa ótima, muitas dores também. Então, mas tem algumas coisas que eu gostaria. Então, como eu me distanciei disso, não vou sofrer para chegar nesse padrão, que eu nem sei de onde é que vem, foi que eu vi que era possível, através da inteligência emocional, e fez muito, muito, muito sentido. Eu Porque eu costumo também. dizer, Michele, que o Sim, emagrecimento na terapia nutricional é uma consequência de uma mudança muito maior. Todas as clientes que passam, e para mim é maravilhoso isso, hoje eu dou alta. Antes eu não dava alta, as pessoas saíam e voltavam, porque voltava a ganhar peso. E hoje eu vejo minhas clientes falando, hoje eu tenho liberdade. Hoje, uma cliente minha falou que ela melhorou a relação com o marido dela. Não por causa do emagrecimento, mas porque ela viu que a beleza dela não influenciava, que ela precisava sentar e conversar com o marido, que ela precisava ter mais calma também para entender o outro. Então, assim, hoje eu ouvi isso, para mim faz todo sentido e, tipo assim, não é um caminho literalmente sem volta. Hoje eu ajudo as mulheres, porque hoje eu só atendo mulheres, com foco no emagrecimento, mas eu falo, o emagrecimento é só uma consequência de uma mudança perfeito. maior. Isso. Então, assim, não é vir até mim para querer emagrecer, porque eu não vou dizer o que você deve ou o que você não deve comer. Eu vou te dar autonomia. E essa autonomia não é liberdade, é libertinagem, né? Na alimentação. É uma autonomia com responsabilidade. A Sim. responsabilidade que antes estava em minha mão, hoje eu não sou aquele profissional, hoje eu não uso mais jaleco. Hoje eu não sou aquele profissional que está no topo da pirâmide e que fala, você vai comer X, Y, Z. Não. Eu estou lado a lado com a minha cliente, segurando na mão dela. Mas ela que vai ter autonomia sobre as escolhas alimentares dela, porque é ela que sabe, eu só estou com ela 40 minutos, uma hora, durante a Uhum. semana, né, que eu atendo semanalmente. E os outros 24 horas? Se eu não der para ela conhecimento, para ela saber fazer as melhores escolhas, ela vai ficar dependente de mim no celular, tá, Enio, o que é que eu como? Não, não é isso. Hoje eu dou liberdade, mas essa liberdade vem com autoconhecimento e vem com responsabilidade. E muitas vezes visitando o que a gente não quer visitar, mas que é necessário. Porque muitas vezes o seu peso que você carrega aí não é gordura, mas sim culpa de coisas que você precisa se libertar. E se você não se libertar disso, você não consegue emagrecer. Porque de nada adianta você estar com sua alimentação perfeita se você está com nível de estresse, porque o seu corpo vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai aumentar a sua insulina, que pode te dar uma diabetes, que a insulina alta vai fazer com que você tenha mais vontade de doce, vai fazer com que você, o cortisol, vai quebrar sua massa muscular. Então, como é que eu posso trabalhar um emagrecimento sem trabalhar o emocional? Não tem como, Uhum. sabe? Não tem como. Vai ser raso.
Não vai ser raso. E quando eu falei, eu não trabalho mais com dietas, é pelo simples fato de eu não querer ser uma profissional rasa. Eu entendo todas as nutricionistas, porque eu já fui assim. Eu já fui low carb, eu já prescrevi low carb, eu já fiz low carb, eu já fiz todos os tipos de dieta, já prescrevi todos os tipos de dieta, já fui nutricionista radical, mas eu comecei a ter um olhar humanizado para a nutrição. E quando você tem um olhar humanizado, você não trata pessoas, porque hoje eu converso com algumas nutricionistas em formação, elas dizem que está mudando. Mas na minha época, há 10 anos atrás, a gente não aprendeu. Eu não aprendi isso, eu aprendi isso na prática. Eu fiz duas pós-graduação em clínica esportiva e ninguém me ensinou isso, que eu precisava tratar o ser humano. Simplesmente eu aprendi a tratar diabetes e hipertensão separado, sendo que todo mundo que tem diabetes tem hipertensão e obesidade. Sendo que todo mundo que tem diabetes, hipertensão e obesidade é uma mãe estressada. Então, assim, eu não culpo nenhuma profissional, mas essa questão de você começar a olhar para o ser humano é libertador. Não só para o profissional, mas sim para as pessoas também, sabe? Eu até te mandei a foto aí, Perfeito. que eu comi sorvete, né? Nessa daí de comer sorvete, eu me escondia. Eu me escondia. Eu me lembro que eu comia sorvete escondido, porque eu tinha vergonha de algum cliente meu me olhar e dizer Nutri. E tipo assim, para mim era, Você, era, era tipo assim, eu podia comer, eu deixava eles comerem, mas era minha culpa de estar fazendo com que as outras pessoas caíssem em tentação, sabe? uhum, Então, é uma questão que não aprisiona só o cliente, e sim o profissional. E sim. para mim, hoje, poder comer uma pizza e ir numa sorveteria, assim, ficar olhando para trás, eu me De lembro repente que até com a cliente sua, né? Vamos lá, vamos. exatamente eu faço isso. Isso é revolucionário, viu? Isso é fazer Eu me lembro revolução. que eu sentava de costas, e quando eu cortei o cabelo cacheado, eu falava, meu Deus, não vai nem adiantar eu de costas, porque as pessoas vão ver Todo meu mundo vai cabelo. reconhecer. Que assim, eu entendo que a humanidade tem se apropriado dos corpos das mulheres desde sempre. Então, quando você trabalha com autoconhecimento e dá essa responsabilidade às pessoas para elas terem autonomia do próprio corpo e das próprias decisões, é uma ferramenta de empoderamento. Porque você não está terceirizando, mais uma vez, os cuidados com o seu corpo que cabe a você, né? E que tiraram isso de você. E você não sabe como fazer. Porque as pessoas têm ido no caminho contrário mesmo, de perpetuar esse sistema que escraviza os nossos corpos, né? E que detém o poder deles. Então, eu acho assim maravilhoso, eu acho que tem tudo a ver. Faz muito sentido para mim. Eu tô acompanhando todo o seu trabalho no Instagram e a gente está sempre conversando também. E eu queria te agradecer profundamente por essa troca, por esse encontro. E é isso, eu sou muito grata, estou muito feliz por ter te encontrado e por ter encontrado mesmo esse caminho, né? Que tem muito a ver mesmo. A inteligência emocional, eu acho que é tudo, É. viu? E como eu falo também, eu que agradeço o convite. Para mim hoje eu me sinto útil, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a sentir a dor das minhas clientes, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso, porque muitas vezes minhas clientes falavam, não, você parece psicóloga, porque eu saía da parte de nutrição e eu não sou psicóloga, tá, gente? Terapeuta é diferente de psicóloga. Se uma pessoa tem transtorno alimentar e compulsão, eu não trato ela sozinha, precisa de um auxílio de psicólogo, de psicólogo. Sim. Uhum. Mas eu não consigo mais ser de outro jeito, porque eu não consigo mais ver a pessoa Não tem só como por um voltar, pouco. cara. Ou a mente Não quando tem, abre. A não, mente quando abre não volta ao tamanho não tem. original. E eu quero me pôr à disposição a todo mundo que tiver alguma dúvida sobre essa vida sem dietas. Eu entendo perfeitamente o lado de vocês, porque é quase impossível viver sem, achar que é possível viver sem dietas, mas eu sempre faço uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Vocês sempre fizeram dietas.
Vocês emagreceram, ok, muitas pessoas vão emagrecer, mas voltaram a ganhar peso. Então, a dieta faz ou não resultado? Quando a gente para pensar, na verdade não dá resultado. Porque se desse resultado, a gente só precisa fazer uma vez. Viu? Então, gente, muito obrigada por estarem Obrigada, aqui. gente. A essa obrigada, Thay. E visitem lá o Instagram dela, o Trabalho do Mente. Muito maravilhoso. Tá bom? Um beijo Beijo. e até as Tchau. próximas. Tchau!